Conforme a Guerra Fria vai chegando ao fim, a União Soviética, ao utilizar o terrorismo internacional e ideológico como arma contra o Ocidente, fracassa de forma épica. Os grupos esquerdistas nas Américas e Europa não conseguem cooptar a população para seu lado. Porém, os problemas de Moscou estão longe de acabar, e a situação que era ruim apenas irá piorar, agora que os Estados Unidos e a China irão se unir contra a União Soviética. No vídeo de hoje, da série Cooperação entre Estado-nação e Crime Organizado, veremos as agências de espionagem chinesa e americana, antes inimigas, agora se unindo para dar o golpe final na barriga da União Soviética, numa operação que irá definir o destino da Guerra Fria. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar ele a crescer, se inscrevendo e compartilhando ele com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Muito antes da rivalidade com a China, a União Soviética já tinha um interesse especial no Afeganistão. Na verdade, assim que a União Soviética foi estabelecida após a Guerra Civil Russa entre 1917 e 1922, estrategistas soviéticos compartilhavam a preocupação e interesse com a região. Sua preocupação era de que o Afeganistão se tornasse refúgio para guerreiros islâmicos chamados de Basmachi. O interesse se dava também porque os afegãos viam os soviéticos como uma forma de contrabalancear sua dependência com relação aos britânicos. Quando a Guerra Fria começou, os afegãos foram capazes de se equilibrar numa cooperação com as duas superpotências da época. Enquanto os soviéticos investiram e ajudaram a construir projetos básicos de infraestrutura no norte do país, os Estados Unidos, por sua vez, providenciaram ajuda e patrocínio estrutural no sul. Porém, tais interesses acabaram eventualmente colidindo e o Afeganistão logo se viu no fogo cruzado entre Estados Unidos e União Soviética. Nos anos de 1960 e 1970, enquanto os Estados Unidos estavam atolados na Guerra do Vietnã e ocupados com escândalos políticos internamente, os soviéticos tiveram a oportunidade de tentar puxar o Afeganistão para sua esfera de influência. Contudo, não havia consenso entre os analistas acadêmicos e militares a respeito da extensão do envolvimento soviético no crescimento dos movimentos marxistas afegãos. Hoje, algumas fontes sugerem que, ao financiar o Partido Democrático Popular Afegão, os soviéticos podiam estar aumentando a sua influência e inundando o governo afegão com conselheiros soviéticos e instalando um sistema não natural, como direitos iguais às mulheres, distribuição de terras e empréstimos para reformas, contexto que era completamente diferente da cultura afegã da época. Já outros alegavam que o movimento era mais oportunista do que planejado, notando o fato de que, apesar da hipotética aproximação entre os soviéticos e os afegãos, Brezhnev, o premier soviético e a KGB temiam que a liderança comunista afegã poderia, afinal, se voltar contra a União Soviética da mesma forma que se deu com a Iugoslávia e a China, por exemplo. E ainda haviam aqueles que tentavam alegar que os soviéticos tinham pouco interesse em invadir ou ocupar o Afeganistão, e que isso se deu apenas de forma relutante, como resultado do desconhecimento com os comunistas afegãos, sugando o Império Soviético para o labirinto e lamaçal afegão. Hoje, olhando para o passado, podemos falar que não importaram muitos motivos, porque, no final, o resultado foi o mesmo. De toda forma, o Exército Vermelho finalmente entrou no Afeganistão em 1979 e, como resultado, 3 coisas se deram como estrategicamente fracassadas para Moscou. Ou seja, 3 fatores explicam o desastre que foi da operação soviética no Afeganistão. Primeiro, a liderança soviética tinha muito pouca informação com relação aos assuntos internos do Afeganistão, e havia uma enorme confusão com relação aos objetivos estabelecidos na operação militar. Segundo, ela ainda visava sustentar o fraco governo comunista administrado por Hafizullah Amin, que mais tarde seria assassinado pelas próprias forças especiais soviéticas. E por fim,
foram atraídos para o lamaçal afegão por meio de uma série de armadilhas plantadas pelos norte-americanos que ajudavam os Mujahideen. Além disso, ironicamente, a região de Xinjiang, que até então era considerada pelos estrategistas soviéticos como sendo o ponto fraco da China, foi justamente o ponto de acesso dos operadores chineses para conduzir operações irregulares, equipando a resistência Mujahideen e ainda providenciando treinamento para os guerrilheiros. Das histórias de cooperação dos Estados Unidos com atores irregulares contra estados rivais, a mais bem conhecida e documentada foi provavelmente essa: a cooperação com os guerrilheiros que iriam se tornar no futuro o Talibã e a Al-Qaeda durante a invasão soviética ao Afeganistão. O apoio no começo era pouco porque Washington tinha ceticismo se os Mujahideen poderiam de fato ter a habilidade necessária para lidar com a maciça invasão soviética. Porém, esse apoio foi aumentando gradualmente conforme a guerra demorava mais do que o esperado. Porém, é provável que o apoio aos Mujahideen era algo bem planejado por Brzezinski no final das contas, o conselheiro de segurança nacional do presidente Carter, como isca para atrair os militares soviéticos. Durante uma entrevista em 1998 para um jornal francês, Brzezinski disse: de acordo com a versão oficial da história, a CIA ajudou os Mujahideen no início de 1980. E isso é o que é dito. Após o exército soviético invadir o Afeganistão em 24 de dezembro de 1979. Mas a realidade, guardada com todo o cuidado até agora, é completamente diferente. A verdade é que foi em 3 de julho de 1979 quando o presidente Carter assinou a primeira diretiva para ajudar secretamente os opositores do regime pró-soviético em Cabul. E naquele dia eu escrevi uma nota para o presidente em que expliquei para ele que, em minha opinião, tal ação induziria a uma invasão militar soviética. Não foi assim. Nós não os empurramos para intervir, mas sabíamos que isso aumentaria a probabilidade de que acontecesse. No dia em que os soviéticos oficialmente atravessaram a fronteira, eu escrevi para o presidente Carter, essencialmente: agora nós temos a oportunidade de dar à União Soviética a sua guerra do Vietnã. E realmente, por quase 10 anos, Moscou teve que lutar numa guerra insustentável para o regime. Um conflito que traria sua desmoralização e, finalmente, a quebra do Império Soviético. Em outras palavras, Washington ajudou os opositores afegãos, sabendo que isso obrigaria a União Soviética a ter que entrar no país. De qualquer forma, a CIA operou uma conexão por meio do Paquistão e de seu serviço secreto, o Diretório de Inteligência Interserviços, conhecido como ISI, para ajudar os Mujahideen com equipamento militar, em especial os mísseis antiaéreos Stinger e treinamento avançado, nesse caso dado pelo serviço secreto chinês na província de Xinjiang. Em resumo, a Al-Qaeda e o Talibã, diferente do que muitos pensam, não foram filhas de mãe solteira. Se a mãe da Al-Qaeda e do Talibã foi a CIA, o seu pai foi o MSS, o serviço de espionagem da China. O grande problema do Exército Vermelho no Afeganistão era o número insuficiente de soldados e recursos para compensar a fraqueza militar do governo afegão. As forças soviéticas estavam muito espalhadas por diversas áreas ao redor do mundo e nunca foram capazes de empregar muito mais do que 100 mil soldados no Afeganistão, um país que é maior do que o Vietnã. Apenas para se ter uma ideia, durante a Guerra do Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos tiveram um pico de 500 mil soldados na ativa no país. Com isso, os soviéticos nunca conseguiram de fato ocupar o Afeganistão ou selar as fronteiras com o Paquistão, Irã ou China. A situação ainda era seriamente agravada pela perda da superioridade aérea, causada pelo uso de mísseis Stingers que os Mujahideen usavam. Além disso, os soviéticos não conseguiram preencher os pontos vazios no governo afegão ou construir uma forte ligação social e simbólica com a população local. Aliás, a própria economia soviética estava se desintegrando e o problema do vício em ópio começou a emergir por entre os soldados soviéticos. A previsão de uma guerra sem fim e sem chance de vitória teve um impacto psicológico significativo tanto nas tropas soviéticas como na própria KGB.
Pelo final da guerra, alguns relatórios oficiais do governo soviético indicaram que mais de 50% dos soldados soviéticos no Afeganistão usaram drogas, incluindo suas tropas de elite. As tropas frequentemente trocavam munição e armas por haxixe e ópio, em números tão altos que áreas em torno de certas bases estratégicas se tornaram mercados abertos de drogas. O vício atingiu um nível tão alto que aumentou drasticamente o número de acidentes durante operações militares, incluindo colisões de tanques e de helicópteros. Especialistas em geral concordam que a guerra do Afeganistão acelerou o colapso do bloco soviético e feriu a imagem de superpotência militar invencível. A derrota soviética no Afeganistão foi como um verdadeiro soco no estômago, que causou na União Soviética e posteriormente também na Rússia a perda do domínio das áreas fronteiriças ao sul, sobretudo na Ásia Central e no Cáucaso. Sucessivas instabilidades na economia e na política desencadearam a rara condição de retrocesso geopolítico quando a União Soviética se tornou a Federação Russa, com a maioria dos seus ex-estados satélites sendo devorados nas décadas seguintes por outros blocos geopolíticos, em especial pela OTAN. O Kremlin, que desde a Segunda Guerra Mundial podia custear ofensivas estratégicas no exterior, foi rapidamente colocado numa condição defensiva por meio de uma série de guerras por procuração não em áreas vizinhas ao país, mas dentro de suas próprias fronteiras, ameaçando a sua própria territorialidade. A ruptura do sistema iniciada por Gorbachev e o enfraquecimento do poder do Kremlin sob Yeltsin testaram a habilidade dos líderes russos em lidar com vários atores irregulares ao mesmo tempo, estes sempre apoiados por forças estrangeiras. Além disso, organizações terroristas e separatistas confrontaram abertamente a autoridade do Estado russo, com cada vez mais audácia. O Estado e o governo russo estavam sendo infiltrados e desmantelados por uma epidemia de organizações criminosas, que eram, na maioria, formadas justamente pelo aparato de segurança do próprio governo, tendo membros com alto nível de conhecimento e habilidades em guerras, e com vários criminosos conhecidos como avtoritet, ou em língua local, homens feitos. Entre essas guerras por procuração, os conflitos na Chechênia merecem uma atenção especial. Afinal, foram as máfias chechenas que foram os primeiros grupos a tirar vantagem da economia pós-soviética na Rússia. Sua sociedade baseada em taipe ou clãs, similares à máfia siciliana, foram capazes de usar o seu capital social em comunidades locais para enfrentar a autoridade central russa. E a situação que se seguiu após as liberalizações de Gorbachev, por sua vez, despertaram um movimento nacionalista conhecido como Congresso Nacional Checheno, que era liderado pelo ex-general da Força Aérea Soviética, Djokhar Dudayev, o qual, durante o golpe de 3 dias, em agosto de 1991, aproveitou-se para derrubar a administração local soviética em Grozny, a capital da Chechênia, e declarar a sua secessão com relação ao resto do país. Isso provocou a invasão da Chechênia pela Rússia, com um exército desvalorizado, mal equipado e desmoralizado, que tinha esquecido as lições da guerra afegã. Sem preparo adequado, lutava contra um inimigo motivado, bem equipado e principalmente familiarizado com o terreno, que contava ainda com vários voluntários de países estrangeiros como Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Egito, Argélia e Arábia Saudita. O maior papel, porém, foi o desempenhado pela Turquia, que apoiou abertamente o movimento checheno e ofereceu ajuda logística, militar e financeira. De acordo com as evidências apresentadas pela Rússia e que não foram negadas nem pelos turcos e nem pelos chechenos, a Turquia providenciou muitos mercenários. Tal como os afegãos no passado, os chechenos sabiam que não poderiam conduzir um conflito convencional e aberto contra os russos. Em vez disso, preferiram trazer as forças russas para dentro do ambiente urbano, onde causariam sérios danos em uma guerra longa e exaustiva, sem uma operação centralizada. Do lado checheno, estavam envolvidos 15 mil homens armados, e raramente eram empregados mais do que 3 mil guerreiros na cidade de Grozny ao mesmo tempo. Emboscadas quase nunca envolviam mais do que 75 guerreiros.
Além disso, foi usada a estrutura urbana modificada como posições defensivas, com o apoio da população local, que também providenciou uma excelente rede de inteligência na cidade a favor dos chechenos. O escopo do crime organizado na Rússia nesse período criou um maciço exército privado para quem pudesse pagar por isso. Esse exército possuía soldados experientes, fontes de inteligência, equipamento militar e conexões obscuras por todo o mundo, herdados do antigo Exército Vermelho, das Spetsnaz, as Forças Especiais, do GRU e da KGB. Essa epidemia de corrupção sistêmica dentro do governo russo nos anos 90 provocaram frequentes críticas por entre acadêmicos, jornalistas e forças policiais, em especial no Ocidente, com tons um tanto moralizantes. Contudo, a verdade é que em vários casos, se não em todos, muitas das democracias ocidentais usavam essas fontes do crime organizado russo também. Nesse terreno, figuras superpoderosas do mundo do crime iriam surgir, como Boris Berezovsky e Viktor Butt. Boris Berezovsky, para quem não sabe, uma década depois se envolveria com o Corinthians aqui no Brasil num esquema de lavagem de dinheiro internacional. E Viktor Butt, o maior traficante de armas do mundo, serviria de base para o filme Senhor das Armas. Mas essas figuras não atraíram apenas a atenção devido à sua ligação com o crime organizado, mas também porque eram excelentes na capacidade de providenciar serviços que ajudaram muito interesses estratégicos de países. Países não só da Rússia, mas também do Ocidente. A década de 80 e 90 eram de muita angústia e dor para os russos, que viam a sua antiga superpotência agora desmoronar. Porém, no ano 2000, iria surgir o líder russo que iria evitar o colapso da Rússia para recolocá-la de volta no cenário geopolítico nos próximos 20 anos. Mas isso fica para o próximo episódio da série Cooperação entre Estado-nação e Crime Organizado. Obrigado a todos e um mega super especial obrigado aos membros do canal que têm ajudado para que eu continue trazendo episódios de história e geopolítica para vocês. Abraços e até a próxima!